As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos. Acelerando com você. Clínica Santa Ana. Especializada em cuidar de você. Satex Têxtil. Distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos ao vivo para juntos cumprirmos, né? Teremos aí mais um programa independente atualizando você sobre as notícias, os fatos, a repercussão daquilo que acontece no Brasil e em Pernambuco, com foco aqui no nosso polo de confecções, no nosso Agreste de Pernambuco. Você pode acompanhar este programa a partir de agora através do Santa Cruz Online no Facebook e também no YouTube. Um abraço a você que nos acompanha através do YouTube. Blog do Ney Lima no Facebook. Para a região de Belo Jardim, estamos ao vivo também através dos portais Agreste TV e Jardim do Agreste. Pelas ondas do rádio, não. Também através dos portais, nós temos os portais da Rádio Nova FM e também Estação Notícia TV, lá em Brejo da Madre de Deus. Além das páginas da Rede Nordeste de Pernambuco e da página da Vale FM no Facebook. Através das ondas do rádio, você está conosco pelas rádios Toritama FM, um abraço a toda a população de Toritama, e Vale FM. Lembrando já para Toritama que na próxima semana nós vamos ter início a uma sequência de entrevistas com pré-candidatos a prefeito da capital do Jeans. Próxima semana a gente começa essa série então. No programa de hoje teremos já temos na verdade a presença de Fernando Aragão. Ele é pré-candidato a prefeito nas eleições desse ano aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E o nosso time hoje está completo. Boa noite, então, ao Ralf Manassés e Luciano Bezerra. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf. Boa noite, Manassés. Boa noite ao Fernando Aragão, que já se encontra aqui com sua equipe. E a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais. Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite, Fernando. Boa noite, Luciano. Boa noite ao dono da loja que vocês compraram essas camisas na promoção. Estava esperando sua piadinha. Muito boa noite. A minha é branca, olha no vídeo. No vídeo ela tá branca. Então... Me chamaram para eu disse isso não vai dar certo nessa promoção. Foi só eles. Sobrou essa cor, não foi? Foi. Boa noite, Ney Lima. Boa noite, Ralf, Luciano, Fernando Aragão, toda a sua equipe aqui. E a você, ouvinte, espectador que está do outro lado. Uma ótima noite de sexta-feira. Essa camisa é nova, viu? Estou estreando hoje, né? É a segunda camisa que eu ganhei do Igor. Eu falei ontem aqui que parecia mais com ele do que comigo. É essa aqui, a camisa, né? Então, essa é a segunda. E deixar claro que nós não combinamos vir com essa cor hoje para cá, né? Foi mera coincidência. Mera coincidência. Exatamente. Foi só combinado no dia de comprar lá na loja, mas hoje eu acredito que não combinaram. Vamos acreditar que foi coincidência? Bom, foi coincidência. A gente não faz isso mais, não. Olha, daqui a pouco, então, uma entrevista com o Fernando Aragão aqui nos estúdios, certo? E teremos também, eu vou anunciar daqui a pouquinho, algo muito bacana que nós vamos fazer para a próxima semana. Conteúdo de entretenimento no Santa Cruz Online. Vamos estar anunciando daqui a pouco também nesse programa. Olha, o vice-prefeito de Brejo da Madre de Deus, o Josivaldo Lopes, encaminhou ontem um ofício para o chefe de gabinete e para os secretários da prefeitura, com um ofício solicitando que sejam tomadas as medidas administrativas para que o mesmo assuma temporariamente a prefeitura. A assessoria jurídica, aliás, a assessoria do político informou ao blog Estação Notícia que o ofício foi encaminhado via e-mail para ser protocolado hoje, para que essas medidas necessárias sejam tomadas e Josivaldo possa assumir a prefeitura, devido a Hilário, o prefeito Hilário está internado com complicações causadas pela Covid-19. De acordo com a assessoria, a medida é necessária para dar a devida continuidade
e segurança jurídica nos atos da administração de Brejo da Madre de Deus. Tem o ofício aqui não, né? A imagem do ofício não, né? Vamos ao vivo então a Brejo agora, nesse momento onde eu converso com o Ata Anderson Mesquita. Nosso companheiro está pronto não? Bom, a gente vai ter um contato então com o Ata Anderson, vamos conversar com ele agora para saber o que aconteceu ao longo do dia, já que essa informação do ofício ela já aconteceu ontem à noite, esse ofício então foi protocolado hoje, e a gente comentava sobre essa possibilidade aqui, né, do vice-prefeito assumir, porque ele é vice-prefeito, ele recebe para isso, tratando de forma bem lógica. E até... Fica à vontade, Luciano. Até pelas questões legais mesmo que nós apresentamos durante essa semana, né? Nós apresentamos o que a lei orgânica do município do Brejo diz, que é afastado por 15 dias fora da cidade, o vice assumiria, mas também impedido, como foi o caso, até pelo fato da condição de saúde, de que o Hilário chegou a ser colocado em coma induzido. Isso faz parte do que preconiza a lei orgânica do Brejo da Madre de Deus, e o Josivaldo, eu acho que ele agiu com muita sensibilidade, com muita responsabilidade com o município do Brejo. Em 2 momentos, viu, Luciano? A gente cobrava aqui de alguns apoiadores do Hilário o posicionamento público a respeito do momento difícil que o Hilário passava. O Josivaldo emitiu uma nota, né, dizendo que torcia pela recuperação do prefeito, mas ao mesmo tempo a cidade do Brejo da Madre de Deus, em meio a uma pandemia como essa, me parece ser a cidade, vocês podem me corrigir, que mais tem casos de Covid-19 aqui no nosso agreste setentrional, não pode ficar sem um prefeito num momento como esse. Agora, vale salientar, né, como o Brejo tem passado por situações complicadas, com gestores em afastamento, outros gerindo a cidade, mas, infelizmente, esse é um caso que ninguém gostaria. Eu quero acreditar, ainda na humanidade das pessoas, mesmo o mais ferrenho adversário político de alguém, não quero acreditar que deseje algo desse tipo. Mas entendo também que, muito embora seja delicada a situação em virtude do rompimento político entre prefeito e vice, mas o que ele está cumprindo é tão somente o que diz a lei. E uma cidade como o Brejo, na situação em que está, não somente a cidade, mas o município, um dos maiores de Pernambuco em termos de extensão, não pode ficar sem um gestor. Infelizmente, Ralf, é a situação em que o prefeito Hilário se encontra nesse momento hospitalizado. Nós estamos torcendo, eu particularmente posso dizer que estou orando pela rápida recuperação do gestor municipal de Brejo, mas é necessário que um gestor realmente assuma, e para isso existe o vice-prefeito. E tanto é que, Manassés, que o vice-prefeito, no comunicado que ele faz, no ofício que ele faz aos secretários, ele avoca a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, para que ele possa assumir a prefeitura lá no Brejo da Madre de Deus. Agora é necessário O Manassés colocou algo interessante aí também, da situação, né? E são 3 situações que a gente pode observar, né? Que é a situação do prefeito, que fica impedido por uma questão de saúde, né? O fato da própria pandemia, que é um outro fator, e tem o caso do afastamento do secretário de saúde também, doutor Edson, em razão da legislação eleitoral, tendo em vista que me parece que ele é uma das possibilidades para a disputa esse ano. Esse aí é um fato que a gente precisa confirmar, viu, Luciano? Mas já a gente confirma. Inclusive, eu não sei se, depois a gente fala sobre isso, mas se houvesse, por exemplo, uma omissão do vice-prefeito de não se manifestar para assumir, se poderia incidir aí em responsabilidade por parte do vice-prefeito, já que ele recebe para isso, né? Ele realmente tem que assumir na ausência do prefeito. Vamos a Brejo agora. Nesse momento eu converso com o meu colega jornalista Ata Anderson Mesquita. Ata Anderson, boa noite, consegue me ouvir direitinho? Boa noite, Ney, consigo ouvir perfeitamente. Ata Anderson, como é que está a cidade de Brejo nesse momento, a repercussão, enfim, imagino eu que tem uma expectativa da população aí para essa possibilidade de um comando da prefeitura nas mãos do Josivaldo? Olha, Ney, com uma certa perplexidade de acordo aí com toda essa situação como está acontecendo, né? Primeiro, o prefeito ter sido acometido pelo Covid-19 e está numa situação delicada. Isso aí mexeu muito com o cidadão brejense. A gente vê realmente que está todo mundo orando, pedindo ao Senhor Deus pela vida do prefeito Hilário, que é um homem humilde, um homem batalhador. Nós conhecemos a trajetória dele como prefeito, como vereador e agora como prefeito, e a gente vê que ele está nessa situação de saúde, deixa a população brejense muito triste, realmente, e pedindo muito a Deus pela saúde do prefeito Hilário.
é um momento de muita delicadeza e de muita sensibilidade da população brejense. Como é que as pessoas têm visto essa possibilidade aí do vice assumir? Por conta do rompimento também, eu pergunto, né? Por isso que gera toda essa expectativa. Olha, Ney, essa expectativa ela existe, mas o que acontece é o seguinte, algumas pessoas reclamam, poxa, é tão rápido assim, o prefeito tem 15 dias para se afastar. Eu até estava analisando ontem, conversando com uma colega, e eu explicando para ela o seguinte, eu disse, olha, pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas, o Josivaldo Cowboy, ele foi orientado pelo jurídico dele a se manifestar o quanto antes, porque se passa, por exemplo, aí 15 dias e o Cowboy não se manifesta, ele poderia perder o seu cargo, vacância de cargo, até porque como é que a cidade está numa pandemia e o vice-prefeito não se manifesta para nada. Então, ele foi orientado pelo jurídico, essa foi a informação que chegou para mim, para que ele pudesse realmente acionar aqui o promotor de justiça, o presidente da Câmara, os secretários, para que o município não venha a ser penalizado, porque o prefeito está na UTI, impossibilitado de tomar qualquer decisão, tem essa pandemia, estamos aqui na iminência de um lockdown, até mesmo há 2 semanas atrás houve uma conferência, uma reunião ministerial com o promotor de justiça e ele, inclusive, até chegou a comentar isso, que Jataúba e Brejo começassem a pensar num possível lockdown. Aqui no Brejo os casos só sobem, já são 75, 70 oficialmente até ontem, e o que acontece? Então, é preciso tomar uma decisão, e Josivaldo, ele fez isso, e agora ele está nessa situação de que segunda-feira, as informações que eu obtive, até publiquei no blog Estação Notícias, é que segunda-feira, pela manhã, às 10 horas, ele assina o termo de posse na Câmara Municipal. Ata Anderson, é Ralf aqui falando, boa noite. Ata Anderson, a outra informação, só para emendar o que você disse, até para que se houver a necessidade do lockdown, é preciso ter o prefeito para assinar, senão o chefe do executivo não tiver, né, não existe essa possibilidade. Mas a outra situação que envolve também a pandemia é a questão do pedido de descompatibilização ou não do Dr. Edson, que é secretário de saúde aí. Você tem a informação se ele realmente pediu para deixar o cargo? Não, o Dr. Edson não vai sair, não. Essa informação já tinha, essa informação, e muitas pessoas que estão mais ligadas aqui na política brejense sabem disso. A situação do Dr. Edson, politicamente falando, ela é complicada. O Dr. Edson não vai arriscar a chegar lá na frente ainda e tentar disputar uma eleição. É praticamente impossível ele conseguir o papel, documentação, legalização para disputar uma eleição. É tanto que há muito tempo que ele vem investindo no nome de Frailan, é o assessor especial, e esse é o nome forte do Dr. Edson, provavelmente vai ser a aposta de Dr. Edson na eleição deste ano. Dr. Edson é ex-prefeito aqui de vários mandatos em nosso município. Dr. Edson foi vice-prefeito de Zé Inácio de 88 a 92. Depois foi prefeito de 92 a 96. Depois secretário de saúde de Zé Inácio, teve um rompimento com Zé Inácio, ficou com Roberto Asfora, rompeu com Asfora, e de lá para cá veio disputando as eleições, é o líder da Nação Azul, e foi prefeito agora nos últimos 2 mandatos, de 2009 a 2012, 2012 a 2016. Então, chegando agora, diante desta situação, de uma pandemia, ele é muito importante, acredito eu, nesse momento de pandemia, um ex-prefeito, secretário de saúde do município, ele abandonar o cargo hoje, numa pandemia, seria muito arriscado, sabendo bem que lá na frente não vai ser candidato. Então, as informações que eu tenho é que o Dr. Edson permanece sim no cargo, e as informações que eu tenho é que dia 4 do mês que vem, quem se afasta é o Frailan Mota, justamente aí pensando no pleito desse ano. Ok, Ata Anderson, nós vamos ainda ter muitos contatos com você, certo, nos próximos dias, acompanhando minuciosamente tudo que está acontecendo aí em Brejo da Madre de Deus. Muito boa noite, muito obrigado, viu, pela participação. Valeu, precisando, pessoal. Só para a gente fechar, Ata Anderson, desculpa, alguma novidade em relação ao estado de saúde do prefeito Hilário, de ontem para hoje? Olha, Ney, a gente, assim, repito, todos nós estamos aqui ansiosos por notícias boas do prefeito Hilário, a assessoria esses dias trouxe informação de que ele estava reagindo ao tratamento, mas assim, as informações que nós temos de familiares, pessoas ligadas ao prefeito, é que o quadro de saúde dele realmente é muito delicado e a gente fica, assim, não tem nada oficial, boletim oficial realmente.
Mas as informações que chegam é que o prefeito está no estado grave, está em coma na UTI do Hospital Unimed em Caruaru. Ok, permanece estável então, né, o quadro sem alterações, já acredito que isso deve ser realmente a situação nesse momento. Muito obrigado, Ata Anderson, boa noite. Boa noite, Ney, um abraço, sucesso para vocês. Muito bem, conversamos então com o jornalista Ata Anderson Mesquita, direto de Brejo da Madre de Deus. Vou chamar um intervalo agora, 30 segundos, e a gente volta aqui no estúdio. Atenção, dona de casa! Atenção, você chefe de família! Os Meninos do Gás estão com uma super promoção. Botijão de gás por apenas R$ 65,00. É isso mesmo que você ouviu. Botijão de gás por apenas R$ 65,00. Mas atenção, hein? Este valor só é válido para pagamento em dinheiro. Precisou de gás? Já sabe onde comprar. Com o menor preço de toda a região, Meninos do Gás. Pedido pelo nosso WhatsApp 982720800. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje 1.004 novos casos da Covid-19 em Pernambuco. Entre os novos infectados, 205 enquadram-se como síndrome respiratória aguda grave e 799 como casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 38.511 casos já confirmados. Além disso, foram confirmadas 71 mortes ocorridas desde o dia 13 de abril, e o Estado também registrou 3.205 óbitos pela Covid-19. Esse é o total de casos, não é isso, em Pernambuco. Toritama. A Prefeitura de Toritama, através da Secretaria de Saúde, confirmou hoje 5 novos casos do coronavírus. A cidade passa a somar 106 casos positivos. Dos confirmados, 28 estão sob investigação. 88 dos confirmados, não, dos notificados então, né? 88 foram descartados, 61 pessoas já estão recuperadas e a cidade contabiliza então 5 óbitos. Esses números nesse momento lá de Toritama. Auxílio emergencial. O governo federal confirma mais 2 parcelas do auxílio emergencial. O repórter Igor Araújo, direto da nossa redação, tem mais informações sobre esse tema. Olha, devido ao prolongamento da crise causada pelo novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro confirmou aí mais 2 parcelas do auxílio emergencial, que atualmente está sendo pago no valor de R$ 600. Ele afirmou que essas 2 parcelas a mais serão de um valor menor do que os R$ 600 que estão sendo pagos, né? A gente relembra que inicialmente esse auxílio seria durante 3 meses, foi aprovado pelo Congresso Nacional, aí de abril a junho, no valor de R$ 600, e agora tem mais aí 2 parcelas que foram confirmadas pelo presidente. Ainda ontem, a jornalista Ana Flor, comentarista da Globo News, ela informou que esse valor, segundo informações obtidas por ela, esse valor seria de R$ 300, né? 2 parcelas de R$ 300, mas a gente reforça que o presidente ainda não se pronunciou publicamente e abertamente sobre qual o valor. Simplesmente disse que é menor do que R$ 600. Ele disse ainda que o ministro da Economia, Paulo Guedes, também está de acordo com esse valor e a gente aguarda aí qual o valor exato dessa quarta e quinta parcela do auxílio emergencial. A gente também traz atenção que esse é um assunto um tanto delicado, sensível. Isso porque, só para se ter uma ideia, esse auxílio, esses valores que estão sendo pagos até o momento, já gera aí um saldo de 150 bilhões nas contas do governo. Sem contar também que esse auxílio que agora está sendo pago de R$ 600 foi encaminhado para o Congresso no valor de R$ 200 mensais. E aí, após uma longa discussão, entrou aí no consenso de pagar R$ 600. Um dado também que preocupa, que segundo o Tribunal de Contas da União, mais de 8 milhões, prestem bem atenção nesse número, mais de 8 milhões de brasileiros estão recebendo o auxílio indevidamente. 8 milhões de brasileiros omitiram ali informações na hora de se cadastrar, foram aprovados e estão recebendo indevidamente. Enquanto isso, mais de 11 milhões de brasileiros estão em situações de pobreza, estão precisando desse valor e não estão com o valor na conta, não estão podendo usufruir desse valor disponibilizado pelo governo. Então, a gente reforça para você a confirmação do presidente Jair Bolsonaro de mais 2 parcelas do auxílio emergencial. Voltamos ao estúdio. Ok, voltando então, tá aí as informações com o repórter Igor Araújo. Deixa eu trazer aqui uma questão agora, antes da gente começar o nosso bate-papo com o Fernando Aragão.
é que vai ter entretenimento aqui nas próximas semanas, né? No sábado da semana que vem, de amanhã 8. Nós vamos trazer aqui um conteúdo muito especial com a companhia Riso e Foco. Será o lançamento do DVD da peça O Último Virgem. Então teremos os nossos atores, o Anderson Melo, Jefferson Souza, Kaique Ferreira e Samuel Santos. Eles estarão conosco aqui no estúdio no próximo sábado à tarde. Essa transmissão vai acontecer às 17 horas e em seguida nós vamos veicular neste programa o DVD, né, da peça O Último Virgem, o espetáculo que lotou o Teatro de Santa Cruz do Capibaribe. Muito bacana, você está convidado desde já, não perca essa live por nenhuma live de cantores por aí. Próximo sábado, de sábado a 8, né, de sábado a 8, 17 horas, pelo Santa Cruz Online. Para sentir um pouquinho do que vai ser isso, vamos conferir agora um VT todo especial com os bastidores da gravação desse DVD. Ficamos no camarim, dando esse suporte aos meninos, ajudando eles a trocarem de roupa, por ser rápido, e tem que voltar para a cena em tempo bem curto. É sempre uma responsabilidade muito grande passar a identidade, não visual, audível. É nervosismo atrás de nervosismo. A mão treme, quando acaba a gente chora. Tudo isso tem um processo que, quando chega no período, nós deixamos um pouco a família de lado e nos dedicamos a essa outra família que se fez, que é a Riso e Foco. Cada ano que se passa, você vai pegando mais habilidade com as coisas e aí tudo se encaixa melhor. Eu fico ali atrás do palco, mas estou em comunicação com a iluminação, com a sonoplastia. Quando está tudo ok, a gente avisa aos atores para que tudo dê certo. Eu acho que já está mais do que na hora de mostrar o talento desses 4 meninos aí para todo o Brasil mesmo. Nós fazemos isso não é por pensar em ficar famoso um dia, em ganhar dinheiro. A gente faz porque realmente gosta. O prazer de estar levando, arrancando sorrisos, sem baixar o nível, de forma saudável, brincando com todo mundo, interagindo com o público, esse é o nosso intuito. Há um tempo eu não assisti a peça de teatro. Eu tive um câncer de mama e me recusei um pouco de indicar. Mas ontem, com essa peça, até hoje às vezes eu me sento e fico vendo assim eles, mas eu ri mesmo que foi fora de mim. Eu digo, Senhor, eu nunca vi tanto assim não. Por quê? Mas eu notei que aquela alegria que eu tinha antes, ela tinha voltado. Eu sei que eu vou lembrar. Há muito tempo que eu não ria como eu ria. E me fez viver. Ok, está feito o convite então, próximo sábado, de sábado agora a 8, às 17 horas, pelo Santa Cruz Online, nós vamos veicular essa peça. Vai ser o lançamento do DVD da peça O Último Virgem, não perca. Intervalo, 30 segundos só, e a gente volta já começando o nosso bate-papo com o Fernando Aragão. Junho é o mês dos namorados e como é bom recordar momentos especiais. Melhor ainda é dividir esses momentos com quem a gente ama. Afinal, como é bom estar com quem nos faz sorrir, brincar e se emocionar. Temos que demonstrar o nosso amor ainda mais em momentos difíceis. A Porfírio Calçados e Espaço do Calçado te ajudam nessa. Acerte no presente, presenteie o seu amor. Entre em contato, dividindo em 10 vezes no crediário ou com 75 dias para começar a pagar. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Muito bem, a gente teve um probleminha numa câmera aqui, eu acho que agora dá para consertar, né? Vamos fazer já o quadro já, né, para montar aqui com os nossos participantes mais
o Fernando Aragão, que já está aqui conosco. Boa noite, Fernando. Microfone, certo? Agora estava com som agorinha, né? Ralf já participou do programa. O pessoal está vendo ali o que está acontecendo. Eu vou pedir para você resumir essa pergunta e repetir a pergunta com o microfone de Manassés. Acho que vai ter que ser, né? Vamos lá? Ok. Vamos lá? Ok. Ney, eu falava da figura do Eduardo da Fonte dentro de uma campanha com o Fernando Aragão, e narrei, por exemplo, que a Procuradoria-Geral da República já denunciou o Eduardo da Fonte em algumas vezes, e que também o Eduardo da Fonte é um dos líderes do Centrão. É um grupo de deputados que tem como é conhecido no meio dos bastidores políticos como um grupo que coage os presidentes em troca de cargos. Não é contraditório com a imagem que Fernando quis passar na última eleição, trazer para ser votado em Santa Cruz um deputado com um perfil como Eduardo da Fonte? Ô Ralf, veja só, eu acho que é preciso lembrar que Eduardo da Fonte não está chegando aqui em Santa Cruz. Ele foi um dos deputados federais que mais colocou emendas para Santa Cruz do Capibaribe. Se você for buscar na história... Mas ele nunca foi apoiado pelo senhor. Eu falo no tocante ao senhor apoiar. Veja só, eu estou apenas lhe dizendo que ele não está chegando. Ele já está aqui em Santa Cruz há algum tempo e nós conversamos. Eu acho que durante esses 33 anos de vida pública minha, onde eu já tive contatos com diversos políticos condenados, políticos que fizeram diversas coisas, uns boas, outros ruins, e graças a Deus eu nunca caminhei pelo lado da questão que eles fazem se forem ruins. Então eu não vejo problema nenhum, eu não tenho compromisso nenhum, a não ser em fazer com que Santa Cruz do Capibaribe tenha um deputado que traga mais emendas para Santa Cruz do Capibaribe. Por outro lado, ele pertence, de fato, ao PP, ele faz parte do Centrão, mas em nenhum momento a negociação ou o entendimento que nós fizemos em relação à vinda e para o meu apoio a Eduardo da Fonte tenha entrado a questão de fazer alguma negociação
com apoio de Centrão. Nós vamos continuar com esse apoio. Eu tenho certeza absoluta que Santa Cruz do Capibaribe é quem vai ganhar, porque já ganhou, e agora sim, com um grupo forte apoiando ele aqui em Santa Cruz, o compromisso que nós temos é, de fato, fazer essa cidade cada dia melhor. Deixa eu fazer minha pergunta agora, pedir desculpas porque nós tivemos algumas falhas técnicas no início dessa entrevista, certo? Quando cai uma câmera aqui é preciso reconfigurar áudio, vídeo, dá todo um trabalho e o programa é ao vivo, né? Infelizmente não tem o que fazer, mas vamos lá. Ô Ney, Oi. só antes de você fazer a pergunta, ó, cara feia de ninguém vai me inibir aqui não, viu? É o seguinte, a minha pergunta é o seguinte, Eu quero ver quem é que vai mudar a cara, né? Porque a minha é feia, né? Eu não estou fazendo cara feia para ninguém. A gente tá Não, mas a acho que cara não foi feia com o senhor, mesmo. não. Foi com o senhor não. Foi, Obrigado. Foi com o vereador Carlinhos da Coab. É o seguinte, e não sei como é que dá para ver de máscara, né? Porque a gente tá de Tem máscara isso ali. também, né? Eu entendo o seguinte, Fernando, o senhor vem para essa entrevista num momento diferente do que nós tínhamos alguns dias atrás, porque os ânimos eles se acirraram muito no seu grupo político, depois eles diminuíram um pouco. E a gente percebeu nas últimas falas, entrevistas aqui, do Tonho do Pará, do Galego de Mourinho, eu estou trazendo aí apoiadores distintos, né, das alas, sinais de uma possibilidade de junção, que é algo que não se imaginava há alguns dias atrás. Acho até que o senhor vai estar vindo mais leve um pouco para essa entrevista, no sentido do combate com aqueles que, ora são seus aliados, ora são seus adversários dentro do próprio grupo. Mas por que eu fiz essa introdução? Para saber se, na essência, certo, há de fato a possibilidade de uma junção ainda, apesar das arestas e do que foi dito, né? Apesar da forma como a situação foi tratada até agora, com o vereador Ernesto, por exemplo, dizendo que não vota no senhor em hipótese alguma, né? A situação que envolve o José Augusto Maia, o Diogo Moraes, que o senhor apoiou na outra eleição, mas que optou por uma outra candidatura agora, apesar de tudo isso, o senhor acredita que é possível ter uma junção ainda dentro do grupo? Olha, eu nunca descartei e nunca discuti com eles coisa alguma. Eu nunca fui para a emissora de rádio para dizer nada de alguém ou dizer que não aceito alguém. Eu tenho em mente a gente disputar uma eleição que há 4 anos atrás, quando nós entramos, a gente não tinha a confiança, ou o povo não tinha a confiança de uma vitória, e graças a Deus, durante esses 3 anos e meio, em que meu nome está à disposição, em que nós fizemos uma pré-campanha e continuamos fazendo ela até o dia da convenção partidária, eu nunca disse que eu nunca queria apoio de ninguém. Eu sempre venho lutando para que, de fato, as oposições pudessem se juntar para que a gente vencesse as eleições de Santa Cruz do Capibaribe, para tirar esse adversário, que esse sim é meu adversário político, é adversário de Santa Cruz do Capibaribe, que vem maltratando tanto Santa Cruz do Capibaribe, que é Edson Vieira e Tito Dinan. Esses sim são meus adversários políticos. Agora, a minha maneira de ser e como eu me comporto não vai mudar. Se, de fato, você falou aí, se Ernesto não quer me apoiar, paciência. Não sou eu que vou obrigar e nem vou discutir se Ernesto deixou de me apoiar porque ou deixou ou porque não quer. Eu estou aqui de braços abertos. Eu tenho, de fato, a esperança de estar com todo mundo junto, principalmente o PSB, porque foi dito pelo governador. Eu estive com o governador, estavam lá eu, Carlinhos, o Jaio e meu filho Fábio. Quando o governador disse que não haveria a menor possibilidade do PSB lançar candidato aqui em Santa Cruz do Capibaribe, em virtude das pesquisas que ele tinha interna. Então é isso que me dá uma garantia e me dá uma esperança, de fato, que eu vou estar junto com o PSB, porque o governador me disse isso. Agora, se lá nós estamos o quê? Há praticamente 1 mês e pouco para fazer a convenção partidária. Se não der para fazer, paciência, nós vamos em frente, vamos lutar e vamos mostrar a Santa Cruz do Capibaribe que Fernando Aragão continua a mesma pessoa que há 3 anos atrás, 4 anos, disputou as eleições e ficou aquele gostinho de vitória. E é isso que nós vamos fazer no dia 4 de outubro, com a graça de Deus. Fernando, boa noite. Aproveitar também e mandar um abraço aqui para as pessoas que nos acompanham. A Débora Kumaruc, toda sexta... A imagem de Luciana aqui... Toda sexta, Débora, ela já é tradição, né? Ela com esse vinho, ela anuncia que está com vinho e está comendo ali os petiscos para acompanhar as entrevistas. Fernando, eu vou fazer a minha pergunta, vou conjugar
dentro do que o Ralf falou e com sua resposta à pergunta de Ney também, de Fernando ser o mesmo Fernando. Na sua trajetória, você tem levado o discurso de sua experiência de gestão na Câmara de Vereadores, quando você foi presidente da Câmara, e sempre exalta o fato de que o Tribunal de Contas aprovou as suas contas. Quando vereador, nós tivemos o episódio de que as contas do ex-prefeito Toninho do Pará foram para votação e você contrariou o parecer do Tribunal de Contas. As de Zé Augusto também, quando foram votadas, também o parecer do Tribunal de Contas foi contrariado. Inclusive uma frase sua muito forte em 2016, que chegou a dizer o seguinte, contra o Tribunal de Contas, abre aspas, entendo que os técnicos do Tribunal de Contas agem em um esquema que, quando chega ao pleno, fazem pelo lado político. Temos a dúvida se aqueles conselheiros deram seu voto de forma correta e, por isso, eu voto contra, fecha aspas. Isso na votação das contas de Zé Augusto. Minha pergunta é o seguinte, dentro desse contexto. Como o eleitor ele pode visualizar em Fernando que a posição que Fernando mantém hoje ela é uma posição de coerência e não uma posição de conveniência política, uma vez que, quando trata-se de sua passagem pela Câmara, exalta o fato do Tribunal de Contas, quando trata-se de ex-companheiros, quando foi o caso de Zé Augusto e Toninho do Pará, o Tribunal de Contas foi fortemente contrariado, né? Foi fortemente, digamos assim, rechaçado por suas palavras. Como o eleitor pode acreditar que esse Fernando que está falando é um Fernando que ele fala por coerência naquilo que ele acredita e não por conveniência política, a depender do contexto em que ele está inserido? Luciano, se não me falha a memória, não posso me recordar bem agora, mas esse discurso que eu fiz foi exatamente, se não me engano, nas contas de Zé Augusto Maia, que veio com a recomendação do Tribunal de Contas, sendo contrário, que se discutia a questão do lixo de Santa Cruz do Capibaribe. E eu dizia naquela ocasião, e digo até hoje, que naquela oportunidade, quando a feira era dentro do centro de Santa Cruz do Capibaribe, quantas e quantas toneladas se tirava depois da segunda, terça e quarta que tinha feira, que era preciso se retirar de dentro de Santa Cruz do Capibaribe. E o Tribunal de Contas fazia, naquela ocasião, as contas baseada até em outras cidades do porto de Santa Cruz, mas não levava em consideração exatamente as feiras que existiam em Santa Cruz do Capibaribe. E aí eu disse e repito, ou será que a gente está querendo se enganar em dizer que o Tribunal de Contas, às vezes, não faz também o joguinho político? Então é isso que eu acho, entendeu? E tanto é que, se não me engano, se não me falha a memória, Zé Augusto teve 7 contas rejeitadas. Foi aprovada uma e 7 contas rejeitadas, das quais Zé Augusto reverteu 6 depois. Então, eu acho que nós não estávamos errados, né? O Tribunal de Contas também erra, embora demasiadamente, mas errou. Fernando, boa noite. Minha pergunta diz respeito a uma disputa eleitoral dentro de um grupo que está virtualmente e claramente desunido. O senhor foi candidato a vice-prefeito numa chapa que, naquela época, pelo menos até onde a gente saiba, na década de 90, não poderia ter um melhor candidato ali do que o Padre Bianchi. Acho que foi o candidato mais forte. Mas, devido ao seu grupo estar dividido, estar rachado, a derrota foi muito grande naquela época. E hoje, o mesmo desenho se configura, eu acho que ainda mais claro, porque o pior é que hoje o Grupo Taboquim está na oposição. E o senhor disse o seguinte, o governador me garantiu que vai haver a junção e eu marcharei com o PSB para disputar as eleições. O senhor acha que é possível, com o apoio do PSB, e quando eu digo do PSB, eu digo do governador Paulo Câmara, o senhor conseguir, sendo candidato, vencer essas eleições sem Zé Augusto, sem Toninho do Pará, sem Aragãozinho e os demais vereadores que hoje não lhe apoiam? É possível vencer uma campanha apenas com o apoio do Paulo Câmara, sabendo que a rejeição dele, muito embora tenha obras em Santa Cruz, é muito grande? É possível, Fernando, vencer uma eleição com um grupo dividido dessa forma? Manassés, veja só, embora às vezes
numa campanha, quando a gente fecha, e como eu fechei há 4 anos atrás, que Zé Augusto veio me dar o apoio, que era ele, que dizia naquela oportunidade que não votava em mim, que não me queria, e depois nós chegamos ao consenso e foi feito a junção, mas na verdade, por debaixo, eu não tive o apoio de Zé. Eu duvido que dentro de Santa Cruz do Capibaribe alguém diga que Zé Augusto fez um porta a porta comigo. Ele não fez um. Então, eu não tive o apoio de Zé. Eu tive Zé no meu palanque. E é isso que eu venho dizendo hoje. Eu quero, de fato, uma junção para que a gente possa trabalhar e fazer com que Santa Cruz do Capibaribe saia das mãos desse pessoal que está acabando com Santa Cruz do Capibaribe. Mas, para isso, é preciso vir e assumir, de fato, aquilo que nós queremos fazer. O nosso projeto político, né? Onde todos tenham todos os direitos de discutir, de fazer uma Santa Cruz melhor. Agora, vir por vir também não me interessa. Então, é esse o aspecto, entendeu? E eu vejo assim, eu passei esses 3 anos e meio sustentando o grupo político, mostrando que era possível e fazendo uma pré-campanha. Eu tenho, o ano de 2019 agora, foram feitas diversas, que eles falam tanto em pesquisa, diversas que foram feitas, em todas elas, mas em todas, eu sempre estive à frente. Na hora que se botou Diogo, na hora que se botou o filho de Zé, na hora que se botou Eguinho, sempre em todas as pesquisas eu estive à frente. Este ano, quando ainda se pôde, nós fizemos 2 pesquisas, e inclusive a única que eu perdia, ou dizia que eu perdia, foi de um grupo político que se diz o Novo, que eu não sei porquê, botou aí uma pesquisa que não durou 12 horas, retiraram porque ela de fato era falsa. E que foi exatamente essa pesquisa, uma pesquisa falsa, que fez com que eu perdesse em 2016. Então, para mim, eu acho que nós estamos num caminho muito certo e que o agrupamento, né, quando a gente diz que perdeu alguns vereadores, como você falou, mas eu, além de ter 2 vereadores hoje comigo, eu tenho a maioria dos suplentes que ficaram na nossa coligação de 2016 estão comigo. Então eu não vejo muitos problemas. A gente, lógico que a arte de somar é o que faz a política, e é por isso que nós estamos tentando fazer essa articulação para que a gente tenha, de fato, esse consenso. Mas é possível você trabalhar e caminhar na frente. Mas se não tiver o consenso, é possível, Fernando, ganhar. Porque o retrato é que quando você tem um grupo dividido, é impossível. Impossível não. Por que é impossível? Mas duas vezes, Fernando. Meu querido, me diga uma coisa. Claro. Manassés, e por não, favor, não se ganhou. Me diga uma coisa. Você acha que o grupo Onda Azul, Boca Preta, Dida Dinan, Edson Vieira não está dividido? Você não acha que Alain pegou 60% do eleitorado que se diz Boca Preta e levou para a fileira dele? Hoje, você vê, tem ex-vereador com ele, tem vereador, né? Tem um vereador que, inclusive, até defendeu, tem fitas gravadas, né, defendendo a questão da KMC. Né? Tem vereador que disse que defendia os coffee break. E está tudo lá, e não estão divididos, não. Só é o nosso que está dividido? Não, meu querido, eu acho que está tudo dividido. A política hoje é outra política. Nós estamos aí numa fase onde Santa Cruz do Capibaribe está precisando de uma pessoa que tenha pulso, que tenha coragem, que tenha experiência e, acima de tudo, tenha muito amor a essa terra para fazer o que ela precisa. 7h45, vou trazer um intervalo da nossa campanha de doação de alimentos, certo? Você vai saber aí os pontos de arrecadação. Em seguida, a gente continua aqui o nosso bate-papo com Fernando Aragão. O mundo enfrenta uma situação jamais vivida por nossa geração. Dentre as consequências do coronavírus está a proliferação da fome. É chegada a hora de unirmos forças. A sociedade civil, com as suas diversas instituições, aliada ao poder público, conta com a sua colaboração. Doe alimentos não perecíveis. Vamos aliviar a fome e a dor daqueles que mais precisam. A nossa luta é em favor da vida. Contamos com você. Contamos com você. Contamos com você. Faça sua parte na luta contra a fome. Doe alimentos nos postos de arrecadação. Clube Ipiranga, sede da OAB em Santa Cruz. ASCAP,
Primeira Igreja Congregacional Vale da Benção, Igreja de São Cristóvão e Igreja Católica em São Domingos. Comitê Comunitário de Crise Covid-19. Muito bem, saiu gente correndo aqui na frente, tá lindo, tá massa. Pode trazer a imagem aqui para mim, se der, né? Eu não sei, o bom tá a configuração com tudo agora. A gente tá tentando restabelecer ainda aqui o nosso layout. Bom, é o seguinte. Foi, para pegar o Manassés correndo. Rapaz, eu não ouvi a contagem. Olha, continuando a entrevista, certo? Eu vou ainda manter um pouquinho nesse assunto que o Manassés começou, só para entender o seguinte. Ora, o senhor disse que quer e que deseja essa união. Mas ora, o senhor diz claramente, né, que como se não precisasse dela também para vencer. O senhor entende que da forma que estão todos divididos e o senhor teria aí condições suficientes para se vencer uma eleição. Então, sem a união, só para deixar muito claro isso, se não houver união, havendo essa divisão com duas candidaturas, isso não vai lhe preocupar não, né? O senhor mantém tudo da mesma forma e para ganhar, o senhor entende que da forma que está, o senhor consegue? Não é que vai continuar tudo da mesma maneira, né? Nós temos uma vantagem muito grande, Ney, que é estar com o povo. O povo vem me dando respaldo. E eu disse agorinha, falam tanto em pesquisa que eu, sinceramente, eu disse isso também já em algumas entrevistas, eu tenho a pesquisa como um instrumento de trabalho, né, e faço ela para que a gente possa, de fato, né, ter um instrumento de trabalho que possa ver as dificuldades do povo, onde é que está mais difícil, ou aquilo que nós podemos montar. Então, uma série de coisas desse tipo. Agora, também, logicamente, que ela te dá uma avaliação quando ela é feita seriamente, quando ela é feita para, de fato, você saber da realidade, sem precisar mandar mexer, fazer o que é verdade. E aí eu duvido que alguém diga que todas elas que foram feitas, eu sempre estive à frente, colocando quem? Diogo, quando disse que era pré-candidato, inclusive com a chapa formada com Augusto. E se mudar? O Galego de Morinha disse que acha que uma pesquisa deveria resolver isso. E que mas vamos lá, se der Fernando na frente, o Elinho deveria desistir, abrir, tentar alguma coalizão. Se for o contrário, se der Elinho na frente, o que é que acontece? Numa pesquisa aí feita pelo aí tem que perguntar a Galego, ele foi quem disse, não fui eu. Não, mas eu estou perguntando a sua opinião, não estou perguntando a opinião de Galego. Galego. Não, veja, eu citei como exemplo o que Galego pensa. E aí eu perguntei o seguinte, se der o contrário, se for Elinho na frente, o que é que o senhor entende deve ser feito? Aí é a sua opinião, né? Eu não vou para o si, eu vou para o que está na verdade. Eu disse aqui agorinha, nós fizemos já, eu acho que umas 6 ou 7 pesquisas. E acredito que o grupo lá tenha feito, o prefeito tenha feito, acredito que o Alan tenha feito, todos fazem pesquisas, né? Então, por que eu vou fazer mais uma pesquisa para decidir aquilo que eu já sei? Porque às vezes o jogo muda, Fernando. Se a gente fizesse no cenário nacional uma pesquisa, o presidente Jair Bolsonaro não estaria na frente no começo. Sim. Isso muda, né? Isso muda. Sim, ele muda, sim, mas tem uma tendência. Você tem que ir para a tendência. E eu acho que essa tendência, quem diz é o povo na rua, não sou eu, não. Quem diz é o povo na rua. Fernando, a gente percebe... Se você for... Você é uma das pessoas que anda, vocês são homens da imprensa, homens que têm um contato mais direto, que vê a situação do povo. Uma vez eu perguntei a Toninho, Toninho veio com essa história, eu disse, Toninho, me diga uma coisa, hoje, o que é que você vê na rua? Ele disse, não, hoje, se fosse para isso, teria que ser o senhor, porque o povo quer o senhor. Então por que eu vou para uma pesquisa? Para que se a pesquisa está na rua? Fernando, eu não vejo razão para se fazer uma pesquisa quando é claro e notório que a maioria do grupo do povo de Santa Cruz do Capibaribe, que faz parte do nosso grupo, está comigo, pô. Mas não seria, desculpa, Ralf, não seria assim, da forma que o senhor coloca que o povo está com o senhor, isso não lhe daria uma segurança suficiente para o senhor dizer que, se for feita uma pesquisa e esse resultado mudar, o senhor muda também, não? Mas veja, se eu digo... Para aceitar uma pesquisa para decidir a questão? Coisa, se toda hora e todo instante... Não, que eu já sofri muito com pesquisa, Ney. Eu não tenho dinheiro para contratar um instituto bom, não. E eu vi aí instituto, meu amigo, que me dava 19%, eu perdendo. Eu vi nego aí subir em palanque dizer que dava 6 mil votos, 10 mil votos. E no fim quase que dava errado. Mas olha, independente disso, olha, se toda hora e todo instante eu digo que a pesquisa para mim é um instrumento de trabalho, por que eu vou me submeter a uma pesquisa quando eu vejo, se botar, e eu disse a Toninho, digo a qualquer um
de Saelinho. Eu digo sem medo de errar. Vamos para a rua. Se a rua disser que não quer Fernando Aragão, eu não vou, não. Pois não, Ralf. Fernando, nós vemos que em toda a região os prefeitos têm problemas com os ex-prefeitos. Em Taquaritinga, Lero tem uma relação muito complicada com o ex-prefeito Evilás, que é seu secretário. Fato muito parecido acontece com o Hilário Paulo, na cidade do Brejo de Amadeus, que tem como seu secretário um ex-prefeito. O senhor pode garantir ao seu eleitorado que não colocará Zé Augusto Maia como seu secretário? Ralf, eu, talvez há 4 anos atrás, uma dessas perguntas, e até indagados por alguma liderança que veio perguntar se eu daria ou não uma secretaria a fulano ou a cicrano, eu disse a ele e repito agora, Ralf, eu não negocio secretaria neste momento, porque eu não tenho. Nós vamos fazer sim, se Deus quiser, com a vitória, nós vamos ter o mês de outubro, mês de novembro e o mês de dezembro, para junto com as pessoas que estão aliados, aqueles que ficaram à frente, que dali sim saiu o secretariado de Santa Cruz do Capibaribe. Mas hoje eu não posso dizer a você se daria a fulano ou a cicrano, porque eu não sei nem quem vai ficar comigo, quanto mais se eu vou ganhar ou não as eleições. Hoje a expectativa é de vitória, mas eu não negocio o secretário. Quer dizer que se ele estiver com o senhor, existe a possibilidade dele ser seu secretário? Desde que se enquadre dentro daquilo que o nosso grupo vai discutir, eu não posso dizer a você que não. A secretaria vai ser decidida pelo senhor ou pelo grupo? Eu tenho muita vontade, Ney, de a gente sentar todos que estiverem à frente, a gente discutir os nomes. Mas não dá errado esse negócio, não? Eu lembro Toinho, por exemplo, ele botou um secretário meio que de uma ala, toísta. Não é ala, não, é uma discussão, Ney. O adjunto zeísta. Não é uma ala. Não é porque fulano é da ala tal que eu vou dar uma secretaria, fulano é da outra ala, eu vou dar... Não. O que eu tenho a intenção de fazer é juntar, vamos dizer, sei lá, 20 ou 30, as pessoas que ficaram à frente mesmo da campanha, que lutaram, que conhecem detalhadamente todas as intenções nossas de fazer o bem para Santa Cruz do Capibaribe, né, de ter a coragem de mudar, de ter a experiência para fazer o que Santa Cruz precisa. E aí nós vamos fazer baseado em todos, ver quem se enquadra melhor ali, quem pode ser, porque eu quero um secretariado mais técnico do que político. O político vai ter sua possibilidade? Claro que vai. Ele faz parte do grupo e ele pode ser um político técnico, não tem problema nenhum. Mas que nós vamos partir, porque eu acho que Santa Cruz, além de estar precisando hoje, vai precisar muito mais para sair dessa crise que nós estamos, de um secretariado técnico, onde cada um possa, de fato, desenvolver o seu papel e ter as condições necessárias para a gente tirar Santa Cruz dessa crise que nós vamos pegar a partir de 2021. Fernando, aproveitando essa sua fala de uma equipe técnica, eu quero ir para um assunto, então, mais técnico agora, do qual, inclusive, nós somos contemporâneos lá na Câmara, que é acerca do Santa Cruz Prev. Em 2014, quando foi instituído Santa Cruz Prev, Fernando foi o ator principal que empunhou a bandeira contra o Santa Cruz Prev. Inclusive, votou contrário contra o projeto. A minha pergunta é, se o Fernando de hoje é o Fernando que mantém a mesma posição contrária ao Santa Cruz Prev e que, se eleito prefeito, voltaria o regime do Santa Cruz Prev, todas aquelas pessoas que estão, os servidores públicos, para o regime geral? Meu querido Luciano, eu acho que já está havendo um equívoco de sua parte. Eu não fui contra o Santa Cruz Prev, não. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. A votação foi muito pelo 9 a 8 contrário. na época. Calma. Muito pelo contrário. Quando nós estávamos discutindo dentro das comissões, fazendo o Santa Cruz Prev, os próprios correligionários meus diziam que, de fato, eu estava defendendo o prefeito. E eu disse, não estou defendendo o prefeito. Eu acredito que de fazer a previdência pública é melhor do que nós estamos hoje, até porque se avaliava naquela época, vou arredondar para a gente não... Mas era 21, alguma coisa que se gastava com os encargos sociais e com o Santa Cruz Prévio, e baixou para 13, alguma coisa desse tipo.
O que eu fiz e que me fez votar contra, e aí você tem que se lembrar... Então, o senhor votou contra, porque a votação foi 9-8. O que eu disse a você que o que eu me fez votar contra foi exatamente 2 emendas que eu coloquei. E uma delas, principalmente, que inclusive conversei até com o prefeito Edson, na época, que eu disse a ele, rapaz, vamos fazer, em vez de você indicar quem vai comandar o Santa Cruz Prévio, bote uma lista tríplice. Vocês votaram contra. Você e seu grupo todo embarraram. Qual foi a outra emenda, meu Deus, que eu elegei? Não tive também, só teve outra emenda. Então, essas 2 emendas que, para mim, eram fundamentais. Eram fundamentais para que a gente pudesse, de fato, não deixar o Santa Cruz Prévio na mão do prefeito, que você viu o que aconteceu. Atrasos, dividiram, está atrasado de novo. Então, era isso que eu não queria. Se tivesse sido uma lista tríplice, e aí fosse escolhido... Mas, Fernando, é contra e se eleito, voltaria para o regime geral ou permaneceria? Não, hipótese alguma. Agora, eu faço a lista tríplice e elejo um para tomar conta da Porque eu entendo até que a previdência privada é de competência dos servidores, e não minha como prefeito. E não minha, é dos servidores. Eles é que tem que tomar conta. Logicamente que a prefeitura tem a sua condição de estar lá dentro, mas que ela é quem tem que gerir, quem tem que estar por dentro é, de fato, os funcionários públicos, que é deles, não é minha. Mas hoje não é com um funcionário público? É com um funcionário público indicado pelo prefeito, que só faz o que ele quer. E você sabe disso. Você, mais do que eu, sabe disso. Sim, mas a questão é exatamente essa. A pergunta foi, o voto foi contra isso, é claro, porque está lá registrado 9-8. E a outra pergunta é se manteria e não voltaria para o regime geral. Porque eu votei contra, é isso que importa. Eu não queria que ficasse como está hoje, na mão do prefeito, que é ele que manda. Ele bota uma pessoa lá e ela sabe que está dirigindo a Santa Cruz Prévio, mas quem manda é o prefeito. É isso que eu não quero. Deixa eu deixar eu acho que não é justo. Cumprimentar aqui você que está nos acompanhando através da Toritama FM e da Rádio Vale FM. Nós vamos permanecer com essa entrevista online. Convido você a acessar os nossos portais e assistir a partir desse momento. Voltaremos pelas emissoras a partir da próxima segunda. Não, mas vai continuar. Eu faço feito um amigo meu, mas já... Não, vai continuar. E nós vamos, inclusive, começar agora com o nosso quadro... Começou a soltar a piadinha. Bota a imagem aqui de todo mundo, por favor. Ele diz. A piada é o que mata. A piadinha é o que mata. Mas diz quantas e quantas vezes não já foi dito? Será que eu não posso dizer uma vez? Falou isso, né? Será que eu não posso dizer uma vezinha só? Vamos continuar, então, essa entrevista, inclusive com o verdadeiro ou falso, né? Que é o nosso quadro aqui. Só deixar aqui um aviso aos nossos internautas em relação ao seguinte, algumas pessoas mandando fotos, certo? Vídeos também, porque nós passamos a semana inteira aqui, né? Trazendo as participações das pessoas. Por que é que nós não estamos fazendo isso hoje? Porque os outros pré-candidatos, quando participaram, não havia esse formato. Então, não faz sentido que agora a gente coloque as participações populares, as pessoas comentando, inclusive, a entrevista, se isso não aconteceu com os outros pré-candidatos. A partir de segunda volta, né? A partir de segunda volta e na próxima rodada que tivermos com o Elinho, com o Dida Dinan, com o Alan, aí teremos também, novamente com o Fernando, essa participação popular acontecendo durante o programa, tá certo? Mas justificar aqui, porque nós já recebemos ali vários vídeos e fotos de pessoas participando no programa de hoje. A gente agradece. As fotos a gente divulga aí nos próximos programas. Vamos começar agora, né? O quadro Verdadeiro ou Falso, agora com o Fernando Aragão. Eu vou começar, posso começar? Fica à vontade. Perguntando o seguinte. Começar, né? Perguntando o seguinte. Não, de repente alguém quer prioridade na pergunta. Isso acontece. Um dos argumentos, Fernando, que o próprio José Augusto Maia, por exemplo, ele lança, quando tenta se esquivar de uma possibilidade de um apoio a Fernando, é que o senhor foi candidato a vice-prefeito, inclusive foi derrotado. O senhor foi candidato a prefeito já 2 vezes e sofreu, então, aí 2 derrotas. E o pensamento Fernando Aragão teve todas as oportunidades. É momento de dar espaço a outras pessoas. Verdadeiro ou falso esse pensamento? Eu acho que é totalmente falso. Eu acho que na política, se aconteceram derrotas, eu acho que nós temos que continuar lutando pelos nossos objetivos. E eu continuo nessa luta porque é o povo que está me dando o respaldo. Eu disse aqui e volto a repetir. Na hora que eu ver que não tenho mais condições, que o povo na rua não me quer, eu sou o primeiro a sair.
Eu não tenho problema nenhum, eu não tenho ganância pelo poder, eu não tenho essa loucura de ser prefeito de Santa Cruz. O que eu quero, de fato, é ajudar a minha cidade, né, com a gestão limpa, transparente, tá, com muita coragem, com a experiência que eu tenho de 33 anos e, acima de tudo, com muito amor por essa terra. É isso que eu tenho. Fernando, você sempre foi conhecido como um homem de grupo. A pergunta que eu lhe faço é simples. Em nome do grupo, que historicamente você vem do tempo dos cabeções, né? Não é isso? Cabeção. Isso, cabeção, cabecinha e depois taboquinha. Em nome do grupo, é verdadeiro ou falso que Fernando comporia uma chapa com Elinho, sendo vice de Elinho, ainda que nas pesquisas o seu nome saia na frente? Eu estou dizendo, é verdadeiro ou falso em nome da unidade do grupo? Eu não vejo essa falsa ou verdadeira aí, porque não é uma coisa da unidade do grupo. Veja só, eu acho que a unidade do grupo ela é importantíssima, né? Agora, ela tem que ser a unidade em torno de uma pessoa que tenha as condições de vitória, que demonstre que, de fato, está na frente, que o povo quer. E esse ponto aí, eu aqui estou à frente hoje, com a liderança, entendeu? Então, eu não posso simplesmente, em nome... Que grupo? O grupo todo ou a então metade é do falso? Grupo? Falso totalmente, não tem... Isso eu já fiz no passado, hoje eu quero, de fato, dizer ao povo de Santa Cruz que aquele gostinho que ficou mais vai acontecer agora. Nisso, então, o Fernando mudou. Hoje, o Fernando não abre nem em nome do grupo, em nome de nada. Vai até o fim. Não é que Fernando não abra, não é isso. Veja só, eu disse e repito, na hora que o povo de Santa Cruz, na hora que a rua de Santa Cruz do Capibaribe, que isso é visto. Não é à toa, e aí me desculpem, eu não quero aqui criar nenhuma polêmica nem nada, mas depois de algumas entrevistas, de algumas coisas, já se fala até em mudança de candidatura do Grupo Azul. Eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira, mas se falam, se comentam. Agora, como é que eu posso dizer que aceito uma proposta se eu estou na frente, tenho as condições de ganhar e vou abrir para quem? Em nome do grupo. Que grupo? O grupo é o povo, e o povo está comigo. Mas verdadeiro, desculpa, verdadeiro, só para manter o contexto, verdadeiro ou falso então, Fernando, que o povo já deu esse recado, que o povo, verdadeiro ou falso, que o povo já confirmou, que o povo não queria o senhor como prefeito da cidade, porque o senhor já foi derrotado em 2 eleições para prefeito. Muito bem. Lula foi 4. Foi 3 e na 4 ganhou. E o povo não me deu, não, porque eu perdia por 6. Era 6 mil votos, 10 mil votos. Quantas festas o Grupo Azul fez com a minha vitória? Bem, nenhuma. Por quê? Porque quem fez festa foi o Grupo Taboquinha, foi o Grupo Cabecinha, foi o Grupo Cabeção, que foi para a rua para comemorar que eles diziam que eu perdia por 6, eu perdi por 914 votos, Ney. Eu saí vitorioso. Sem ganhar, saí vitorioso. Você sabe disso, todos vocês sabem. Fernando, verdadeiro ou falso que, quando da discussão para a eleição do presidente da Câmara, em uma reunião, Fernando afirmou, Elinho não? Falso totalmente. Em nenhum momento eu disse isso. Muito pelo contrário. Faltava, eu acho que 20 minutos e isso aí, o Antônio Gomes, o Júnior Gomes pode confirmar que eu e Diogo, nós fomos para a casa de Júnior, que Elinho ia para lá e a gente ia tentar fechar com Elinho para Elinho ser o presidente da casa. Infelizmente, Elinho mandou Zé Augusto para lá. E aí a gente disse a Zé Augusto, eu e Diogo. Diogo não pode mentir isso, não pode dizer que é mentira. Nós dizemos, Diogo, o pessoal não quer votar em você. Não quer votar no teu filho. Então não adianta. E a gente saiu de lá certo que para perder a gente ia votar em... O nosso grupo iria botar o Ernesto Maia. Faltando 5 minutos, Ernesto veio com a grande ideia de botar o filho de Zé. E aí Zé aceitou, Diogo foi lá, negociou e fizeram lá o acordo. E aí ele perdeu. Mas eu nunca disse que não votasse em Elinho. Nunca. Pelo que eu fui atrás de Elinho, para Elinho ser. Ele é que não foi, que não quis. Porque tinha feito um acordo com quem? Com os Boca Preta. Quantas reuniões fizeram ele, Zé Augusto, na casa dos Boca Preta, para ter os 6 votos e Elinho ser o presidente? E Elinho confiou. E Elinho acreditou. Aí não posso fazer nada, né? Se ele estava tão confiante, levou uma rasteira, e aí foi o filho de Zé, com o apoio de Ernesto Maia, de Diogo Moraes, e lógico, o meu apoio também. Porque aí eu não tinha mais o que fazer. Fernando, é verdadeiro ou falso que Fernando Aragão se sente descompromissado com o deputado Diogo Moraes de apoiá-lo em 2022? Mas eu nunca assumi esse compromisso com o Diogo, é falso.
Eu nunca assumi, como também digo aqui, ele nunca assumiu comigo, ele assumiu com a rua. Né? Quando ele foi, tiveram lá as brigas dele com o Edson Vieira, e ele ficou só, e quando o Zé Augusto não foi mais candidato, que eu tenho meu compromisso com o Zé, e aí não apoiei mais o filho de Zé, que não tinha compromisso com ele, e disse que queria um deputado para o grupo, e fui votar em Diogo. Quem disse em todos os cantos e recantos de Santa Cruz que tinha um candidato que já tinha um pré-candidato, foi Diogo Moraes, não fui eu. Eu não gosto de fazer esse tipo de acordo, porque eu sei como eles terminam, então eu não fiz. Por isso é que eu não me aborreço, não tenho nada, não tenho compromisso nenhum com o Diogo, nem para essa, nem tão pouco para 2022. Posso até votar nele, tá certo? Não é que eu estou dizendo que eu não tenho compromisso. Mas se a política caminha, não sei, mas hoje eu digo a você que eu não tenho compromisso nenhum. Nem ele tem comigo. Tanto é que ele diz que não vota. Fernando, você sempre teve um perfil e sempre se assumiu como sendo um político de esquerda. E o PP, como é um partido de centro, ele vai, pela tendência política, vai se aproximar e vai se tornar base do presidente Bolsonaro. O senhor sendo prefeito eleito, Bolsonaro será o seu presidente e o senhor será aliado do presidente Bolsonaro? Bom, o presidente meu, ele já é e é de todos nós, né? Ele ganhou e é o nosso presidente. Agora, veja só, eu tenho um compromisso com o Da Fonte em Santa Cruz do Capibaribe, tá certo? Eu tenho esse compromisso com ele de apoiar ele para deputado federal em 2022. Esse eu tenho, porque nós fechamos isso. Ele me apoia agora, eu apoio ele em 2022. Eu não tenho compromisso nenhum com o Bolsonaro, não tenho compromisso com o Paulo Câmara, não tenho compromisso com o senhor ninguém. O meu compromisso é com o Eduardo Da Fonte de votar nele em 2022. Agora, essa questão de direita e esquerda, vou ver, eu acho que isso, o Brasil não está no momento de mais discutir quem é de direita, quem é de esquerda. E principalmente a nossa terra. Santa Cruz do Capibaribe é que não pode discutir essa questão de direita e de esquerda, de Bolsonaro, não é Bolsonaro. Eu acho que nós temos que discutir a maneira de como vamos sair dessa crise que tomou conta de nossa cidade, de como a gente vai fazer e demonstrar ao povo as condições para que a gente possa sair dela. E aonde tiver o recurso, meu amigo, que seja Bolsonaro, que seja Paulo Câmara, que seja quem seja, que pode ser a Alessandra, que é deputada, que pode ser Diogo, que pode ser o próprio Teobaldo, que foi votado aqui, enfim, Fernando Bezerra Filho, todos que tiveram voto em Santa Cruz do Capibaribe, eu acho que tem que ter o compromisso de devolver a Santa Cruz aquilo que eles prometeram, que são os recursos necessários para a gente desenvolver Santa Cruz do Capibaribe. O deputado federal Danilo Cabral, ele é um dos caciques do PSB no Estado. Esteve ao lado do Eduardo Campos o tempo inteiro, foi secretário de Estado, enfim, tem uma ampla trajetória. Cotado para ser candidato a governador. Cotado para ser candidato a governador também. Inclusive, é um dos vice-presidentes do PSB nacional. O senhor concorda, é verdadeiro ou falso, que o Danilo Cabral tem estatura suficiente para garantir uma candidatura de Elinho Aragão, contrariando a expectativa que o senhor tinha do governo do Estado? Eu não posso responder porque Danilo é do PSB, né? Eu tenho um compromisso com o Paulo Câmara, que me disse que, quer dizer, ele tem comigo, disse que votaria em mim. Então, esse eu tenho. Né? Não, mas eu não perguntei em relação ao compromisso. Eu vou repetir a minha pergunta. É verdadeiro ou falso que Danilo Cabral tem estatura suficiente para garantir que Elinho será, de fato, candidato, contrariando sua expectativa? Veja, por isso mesmo que eu estou lhe dizendo, meu compromisso é com o governador de Pernambuco, que é um dos fortes dentro do PSB. Então é falso? Para mim é falso. O senhor entende que Danilo não tem essa estatura? Não tem a menor possibilidade. Para mim é falso. Pode ser que aconteça, não sei, a política ela gira muito. Ou você veja, eu mesmo estava me lembrando, quando eu vim para aqui, que a gente teve aqui no estúdio, foi aqui ou foi em outro local que você tem um estúdio, na de deputado, quando você foi fazer uma pergunta a Diogo, que você abriu a boca, deputado Zé Augusto, ele disse, não quero negócio. Mas deputado deixou, disse Zé Augusto, disse, não quero conversa. Mas deputado disse, hoje em dia Diogo não está com Zé Augusto, né? Felizmente, né? Acontece. É por isso que eu não me comprometo com, né? Não quero esses compromissos que eu não possa cumprir, eu só assumo aquilo que eu posso cumprir. Fernando, então, tendo em vista que essas coisas acontecem na política, é verdadeiro ou falso que existe uma costura entre PP e PSB e que
o Augusto Maia poderá ser vindicado em nome da União como vice no seu palanque? Para mim é falso, eu nunca participei de nenhuma costura dessa. Então, para mim é falso. É verdadeiro ou falso que Flávio Pontes está afiliado ao PSB? Mais do que verdadeiro, está afiliado. Ao PSB. Ao PP. Ao PP, mais do que certo. Está afiliado ao PP com muita honra, com muita glória. Né? Um homem decente, um homem justo, um homem que tem capacidade, um homem que tem serviços prestados em Santa Cruz do Capibaribe e, acima de tudo, tem muito amor por essa terra e quer fazer um bom trabalho que seja me ajudando de uma maneira ou de outra, mas que está afiliado ao PP e, se Deus quiser, pode evoluir. Aí vai depender do povo, vai depender das nossas conversas, de como nós vamos poder caminhar. Mas, para mim, é um grande nome. Eu me orgulho muito em ser presidente do PP local e ter Flávio Pontes também dentro da agremiação. Fernando, do ponto de vista da gestão, uma das coisas que o presidente tem feito desde que assumiu a presidência é escolher a partir dos seus próprios critérios e ele tem mantido a palavra do ponto de vista da escolha técnica. O senhor sendo eleito prefeito, o senhor vai escolher, é verdadeiro ou falso que o senhor vai escolher tão somente pessoas técnicas para ocuparem os cargos de primeiro escalão? Olha, eu disse ainda há pouco que pretendo e vamos discutir junto com as lideranças, né, do grupo, que nós vamos estar na frente, para que a gente possa sentar e escolher, principalmente técnicos, para, de fato, assumir aquilo que Santa Cruz está precisando, que é uma equipe técnica, por trás os políticos, logicamente, mas que à frente o técnico, que sabe exatamente aquilo que deve fazer. Para mim, tem que ser o técnico. Mas, no caso, então, essa escolha vai partir também de uma indicação política. Entra essa questão da negociação, porque o senhor disse assim, por trás vão estar os políticos, não é por trás da indicação. Não, por trás de estar junto conosco. Mas isso não quer dizer que há influência direta no trabalho que aquela pessoa vai fazer. Não é isso. Então é verdadeiro que sua equipe vai ser 100% técnica no primeiro escalão? Não posso lhe dizer 100% técnico, porque a avaliação, às vezes o cara não é formado em determinadas coisas, ou não tem um curso técnico, mas ele pode ser, no dia a dia, um político que seja técnico. Eu não tenho, aí não é por aí. Não vamos globalizar a coisa, né? Cada qual no seu lugar. Verdadeiro ou falso que o senhor apoiou Diogo Moraes em 2018, e que ele nunca prometeu que estaria lhe apoiando em 2020 em troca desse apoio? Eu acabei de dizer aqui que ele não me deu compromisso nenhum. Ele foi quem disse na rua que me apoiava. Então, eu não sentei com o Diogo para dizer eu vou lhe apoiar. O que eu disse a Diogo, e repito, disse a Zé, disse da rua, disse em todo canto. O grupo político nosso precisa de um deputado estadual. E nós precisamos votar naquele que vai se eleger. Votei em Diogo. E não me arrependo, viu? Ele para lá ou para cá, por enquanto, se Deus quiser, pode se juntar de novo, se ele vier, mas para mim, tranquilo. Verdadeiro ou falso que, se Fernando não tiver sucesso agora nessa eleição, não disputará mais nenhuma eleição? Veja, aí direi com toda tranquilidade. Eu vou vencer as eleições. Aí o senhor pode ficar quietinho que nós vamos vencer as eleições. O povo diz. O povo diz, eu sei. Nem mexi. Depois que ele disse fique quietinho, eu nem mexi. E rosado. Deixa eu lhe dizer quando ele disse fique quietinho, no seu quietinho é um perigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Olhe para a tela ali. Veja que coisa quieta. Rosa e Rosinha. Mais quieto que aquilo. Tem três, o Rosa, Rosinha e Rosão. Isso é branco. Tem três. E florzinha ali do lado. Nós vamos, se Deus quiser, com a graça de Deus, com a vontade do povo, né, que a gente está enxergando e vendo, nós vamos vencer as eleições de Santa Cruz do Capibaribe. E, logicamente, que se tudo correr bem, como eu espero, e o povo de Santa Cruz e tudo, lógico que nós vamos, né, se estiver tudo bem, se eu estiver bem de saúde, estiver bem de cabeça, estiver bom uma série de coisas, nós vamos para uma reeleição. Agora, uma coisa eu lhe garanto, se Deus o livre, Santa Cruz do Capibaribe, por um acaso qualquer, for na onda de querer escolher o novo de novo, né? Como escolher um menino e deram uma chance, Santa Cruz se perdeu. Dê agora a chance de um novo, que não é novo, é velho, porque há muitas coisas que acontecem de política, que ele tanto dizia que não queria político junto dele, mas que quer, e que faz as coisas velhas da política, se cair na besteira, aí nós vamos sofrer.
porque não tem a experiência de vida, não tem as condições necessárias para ser. E deixar de me querer, porque tenho experiência, tenho coragem e vontade de trabalhar, aí eu garanto a você que em 2024, em 24 eu não participo, não. Vou estar de dentro, vou estar lá, mas não participo. Isso aí eu lhe garanto. Como garanti quando fiz meu último mandato de vereador. Meu primeiro discurso da Câmara foi disso: não sou mais candidato a vereador. E graças a Deus não fui. A minha última pergunta, só para acabar com essa questão. Amém. Verdadeiro ou falso que o senhor não tem esperanças de estar levantando as mãos ao lado de Zé Augusto ainda esse ano em um palanque? Posso lhe dizer se é verdadeiro ou falso? Uma música triste tocando. Uma música chorosa tocando. Mas, sinceramente, eu não seria responder essa, não. Não, se o senhor tem esperança, essa foi a pergunta. Eu tenho esperança de levantar a mão, de cantar chorando ou não, isso aí eu não tenho. Tem não, né? Não. Agora eu espero que a gente possa estar com todas as oposições juntas para ganhar as eleições de Santa Cruz do Capibaribe bem melhor. Deixa eu fazer a minha última. A minha última é sobre você. Mais fácil. Faça logo a sua, é sobre você. Essa é a minha última, eu garanto que é a última. Mas faça a sua, a minha. A minha é para finalizar mesmo. Fernando, é verdadeiro ou falso que esse sentimento que o senhor acabou de citar, é que a sua campanha, apesar de derrotada, teve um gosto de vitória, foi coroado com o então vereador situacionista, homem de confiança de Edson Vieira, Luciano Bezerra, quando disse na primeira sessão pós-eleição que o senhor caiu de pé? É verdadeiro, né? Foi uma alegria muito grande, o reconhecimento de uma personalidade que dentro da Câmara a gente sempre soube que sempre foi grande, né? Então, para mim, foi um orgulho escutar isso de uma pessoa, né, que conhece de fato as coisas e lamentar, porque deveria estar comigo, mas é assim mesmo. Então, a minha eu quero fechar, a minha eu vou fechar. Fernando, eu vou fazer uma pergunta. Ele hoje está provocador. Provocador. Deu me livre da pior sugestão, mandar tu ficar quieto. É isso. Mandou ficar quieto, calado não. Fernando, é verdadeiro ou falso que quando, segundo o senhor colocou, que o governador lhe prometeu o apoio do PSB em Santa Cruz para as eleições de 2020, que não ficou acordado nenhum compromisso em relação a seu apoio ao candidato ao governo do PSB no ano de 2022? Porque o senhor disse que não tinha nenhum compromisso em 2022, nem mesmo com o governo do Estado. Então é verdadeiro ou falso que mesmo que o PSB lhe apoie, o senhor não tem nenhum compromisso em 2022 com o candidato ao governo do Estado pelo PSB? Manassés, veja só, na hora que eu disse, é verdade. Eu não tenho compromisso porque nós não fechamos isso. Eu fui atrás do apoio dele, né, e ele me deu, mas não disse que em troca queria isso ou aquilo. O que ele disse foi que, de fato, o PP, através do amigo que ele tem, que é Eduardo da Fonte, o PP ia ter a maior prefeitura dentro de Pernambuco para dirigir. E ele ficava muito contente nisso. Mas não falamos em 2022. Então, eu, de fato, não tenho. Mas é óbvio, né? Na política, né, quando você dá o apoio, você, logicamente, tem que retribuir. E eu sou muito consciente daquilo que recebo. Se eu recebi, eu vou devolver. Né? Não tenha dúvida disso. A última, Luciano. Agora é a última. Há algumas semanas nós conversávamos com o Zé Augusto aqui. Luciano. Algumas semanas nós conversávamos com o Zé Augusto aqui, no dia da entrevista, inclusive, que foi marcada com o Diogo. E aí ele nos contava uma história e até revelava, de certa forma, uma mágoa, não era, Ralf? Isso. Da época em que ele foi vice-prefeito de Aragãozinho. E ele disse que naquela ocasião, ele tinha feito um CD que era um sucesso, as músicas dele tocando. Eu sou testemunha da conversa. A Ralf é testemunha. Mas que o senhor foi o responsável de proibir que o CD dele tocasse no São João. É verdadeiro ou falso? Totalmente falso. Eu nunca me meti nisso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei nem que CD é esse. Era um CD que chamado, ele disse a mim, confidenciou, inclusive muito triste. Olha, falou muito triste. Se Augusto viria ficar triste no dia que eu dei o voto a ele, num requerimento, não foi nas contas dele não, que o povo inventa e diz que foi nas contas de Zé. Não, foi num requerimento de Zé. Que Zé tinha as contas rejeitadas,
voltou para o tribunal mandou para cá para a gente votar de novo, aliás, a justiça, porque não tinha tido a defesa prévia, né? Se lembra, seu Luciano? Que não tinha tido as defesas prévias, aí voltou, e nessa noite estava lá o pessoal todinho do PDT, que eu era do PDT, né? Paulo Rubens, se não me engano, estava lá, tem um bocado de gente do PDT, porque diziam ele que dependia dessa votação minha, para que Paulo, como é o João Paulo, não vai? Paulo Rubens Santiago. Né? E Zé tinha feito esse requerimento pedindo para adiar, para ele poder indicar as testemunhas. E eu fui a Recife, eu fui um bocado de conversar com alguns advogados, e eles disseram, Fernando, se você não der essa oportunidade, ele vai votar, ele vai perder, e quando for daqui a 8 dias vai voltar, porque a justiça vai dar de novo, porque ele tem direito. E aí, meu amigo, seu Zé Queiroz esteve na minha loja, disse que eu tinha que verificar a questão do partido, que o partido precisava de um deputado federal, e eu estava tirando esse direito. Eu disse, deputado, se for por esse lado, aí eu vou ter que ver Santa Cruz, que vai ter um deputado federal. Eu não vou olhar por aí. Eu vou olhar, deputado, porque, na verdade, ele tem direito. E o direito é uma coisa que eu não posso negar. Então, eu vou votar favorável. E votei ali da Câmara. Até em casa, eu fui nos braços de Zé, de não sei quem, de todos os apoiadores de Zé. Eu fui no braço e choraram e gritaram. Aí eu fui bom. Aí agora com essa de São João, um dia, eu não sei nem o que é isso. Ele vai ter que arrumar outro motivo para chorar. Ele vai ter que arrumar outro. Esse não cola, não. A última. Deixa eu só aproveitar e mandar um abraço aqui para o Rodrigo Márcio, que está nos acompanhando, e um ouvinte fiel. Não cola, não. A última. O povo só disse que eu sou contra Zé, eu já fui tanto a favor de Zé que eu já tive até pena. Verdadeiro ou falso que quando o Ralf falou ali da cara feia de Carlinhos da Coab, o senhor já achou que era com o senhor, porque o senhor está me acostumado com isso. O povo que eu tenho a cara feia, eu vou fazer o quê? O senhor já se entregou logo, não vai ser comigo. Só tinha duas pessoas que eu dizia que eu não tinha cara feia. Que era minha mãe e minha mulher que me atura há 50 anos. O resto não disse que eu tenho a cara feia. Eu vou fazer o quê? Porque já viu que isso é comigo, né? Eu vou fazer o quê, né? Ele respondeu, vou mudar. Não, vou mudar. E devo lhe dizer, viu, no tempo que eu era garoto, que eu vivia aqui com aquelas belas festas, na festa de setembro, eu era um dos grandes namoradores de Santa Cruz. Me acharam que eu fiquei com uma cara feia. Dona Ivone é mentira, Dona Ivone. É verdadeiro ou falso, Dona Ivone, que ele hoje não dorme em casa. Olha, minha caminha não deixa por nada nesse mundo. Não, Dona Ivone. Fernando, muito obrigado pela entrevista, né, por ter vindo aqui. Só detalhar, gente, o seguinte, em relação à situação que nós estamos, essa questão de pandemia, no nosso estúdio nós mantemos todas as condições sanitárias. O distanciamento entre as cadeiras é o distanciamento regular e nós utilizamos máscaras até o momento da entrevista. Durante a entrevista, nós não estamos aqui nos deslocando próximo ao outro, a gente mantém esse distanciamento, só para deixar claro aqui. Muito obrigado, Fernando, pelo esforço por ter vindo até o estúdio hoje. Eu sou quem agradeço nessa oportunidade que você me dá. De fato, o seu programa e dos meninos é a Coqueluche, hoje de Santa Cruz do Capibaribe. Esse programa? Esse programa, todo mundo quer vir, todo mundo quer participar, porque, de fato, Santa Cruz do Capibaribe se liga, né? E é uma importância fundamental, principalmente, né, nessa época que nós estamos, com a dificuldade que nós estamos tendo de nos confraternizar pessoalmente com as pessoas, né? E sabendo que a gente vai ter que treinar muito, né? Porque nós vamos fazer a campanha, eu acho que muito nessa comunicação virtual, né? Está dentro da rede social, e graças a Deus a gente está aí se esforçando, né? Mostrando que é mais uma maneira da gente se modificar, da gente evoluir para estar junto das coisas boas para Santa Cruz do Capibaribe. Muito obrigado, Ralf, muito obrigado, Manassés, Luciano, muito obrigado, desculpem as brincadeiras, e a você, Ney, companheiro de muitos tempos, né? Até convivi aí um bocado de tempo junto. Muito obrigado. Nas filas das representações. Grandes né? filas. E até na Sebecon, né? Que a gente também participou, naquele tempo fundamos. Dava para fazer mala em fila de representação. Mas é bom, é isso, é muito bom. A todos, então, nosso muito obrigado. Cumprimentando aqui os nossos debatedores. Mostra a imagem aqui dos debatedores de todo mundo. Eu tô quietinho, viu? Hoje tô quietinho. Eu sei. Hoje com a participação especial. E rosado. Estamos. Hoje com a participação especial de Rosa e Rosinha aqui em cima. Aliás, está aqui do lado agora. Está aqui do lado. De florzinha, tem florzinha. A florzinha Ralf, né? A florzinha Ralf. Ainda bem que não fosse você, Fernando. Isso é mais Foi nem que disse agora, rapaz, que tinha flor. Não. Acompanhe esse programa todo
todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite a todos, bom final de semana. Boa noite. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.